Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração e logo em seguida a palavra no dia de hoje, a palavra que tem como orar. É uma pergunta, né? Como nós devemos orar? Mas antes de nós começarmos a palavra de hoje, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito neste canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Compartilhe o nosso canal com mais pessoas, é muito importante, né? E deixe o seu like, mas dê like para que o nosso canal cresça e possamos alcançar mais pessoas para o reino dos céus. Oremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Santíssimo, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de milagres. Mais uma vez nos reunimos na Tua presença para juntos aqui com os nossos irmãos internautas do canal Uma Visão Além, buscarmos a Tua presença, Pai. Orar é um privilégio que nós devemos desfrutá-lo. É um privilégio da qual nós devemos degustá-lo, pois na oração nós nos humilhamos, reconhecemos as nossas misérias, os nossos pecados. É através da oração que conversamos com Deus. É através da oração que dialogamos com o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Pai amado, Pai bendito, Pai formoso, eu não sei como te pedir, eu não sei às vezes como te clamar, mas o Espírito de Deus, Ele conhece os nossos corações. O Espírito de Deus, Ele sonda o coração do homem. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a Tua palavra vai até a divisória da alma e do Espírito, e é apta para esmiuçar também os ossos. Santíssimo, o homem sem a Tua presença é como uma folha seca, caída de uma árvore que o vento leva. Para termos vida, temos que estar enxertados na videira. Para termos vida, temos que ter contato com Jesus, intimidade com Jesus. E a oração é um privilégio. Senhor, eu quero entrar na Tua presença e me humilhar dos meus pecados. Eu te pedi perdão dos meus erros, assim como aqueles que estão orando comigo agora se humilham, pedem perdão dos seus pecados, reconhecem seus erros, suas fragilidades, suas faltas, suas fraquezas. Nós conhecemos um Deus que é santo, um Deus que é vivo e único, pois não há outro. O Senhor disse a Moisés: o Eu sou. O Senhor se revelou para Abraão: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor falou com Jacó: eu sou o Deus de Abraão. Não existe outro, pois Tu és o Criador, o arquiteto, o engenheiro do universo. Criaste os céus e a terra, criaste os mares e os rios, os continentes, todo o espaço sideral, as estrelas, o sol, a lua, a vida que se move no planeta Terra, foste criado por Tuas mãos. E nós, os seres humanos, eu sei que tem teorias da evolução, eu sei que tem teorias do Big Bang, eu sei que tem tantas teorias, meu Deus, mas são teorias. E teoria é um fato científico, Pai, que não é confirmado. Agora, a criação, ela é confirmada à luz da Tua palavra e cientificamente. Santíssimo, a teoria da evolução diz que as espécies evoluíram e que nós viemos de um primata. Mas a Bíblia diz que fomos criados do pó, e para o pó nós um dia regressaremos deste corpo físico. Mas dentro deste corpo tem a alma e o espírito que são imortais. E um cientista americano na Universidade de Harvard fez uma pesquisa com tecidos humanos e tecidos de um chimpanzé, de um primata. E encontrou todos os tipos de sais, de minérios que há no corpo humano, havia na terra.
mas nem todos que havia no corpo humano havia no corpo do macaco, comprovando a Bíblia na criação do Gênesis. E tantas outras. O mundo não aceita o dilúvio, mas já é a prova científica da existência de um dilúvio. Há crustáceos de água doce com crustáceos de águas salgadas que foram encontrados no Mar Cáspio. Santíssimo, são provas evidentes da Bíblia Sagrada. Por isso nós servimos um Deus que é o Criador da vida, o sustentador da vida, tem o comando, tem o domínio de todas as coisas. O homem, quando ele manda um satélite ou quando ele vai para o espaço a bordo de uma nave, ele vê o quanto ele é vulnerável ao cinturão de Van Halen, às temperaturas baixas lá no espaço. Santíssimo, é por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o Todo-Poderoso, e a Ti nos rendemos o louvor, a adoração, a reverência. Por isso que oramos diariamente neste canal. E eu quero neste instante de oração suplicar pelas almas daqueles que estão no Afeganistão, no Paquistão, na Coreia do Norte, aqueles que estão sofrendo no Irã, no Iraque, nos países muçulmanos, o sofrimento de milhões no meio do hinduísmo na Índia, o sofrimento de milhões na África. Senhor, levanta missionários, evangelistas, para buscarmos os perdidos. Servos teus têm sido decapitados, mortos, degolados, enforcados, esfolados, meu Deus, nesses países, aonde a penetração do Evangelho é resistida violentamente. Senhor, levanta para que a obra missionária alcance a Ásia, o Oriente Médio, a janela 1040. Quero apresentar e interceder pela nação de Israel, o bichinho de Jacó. Quero neste instante de oração também clamar, suplicar, implorar, Senhor, pelo nosso país, a nossa pátria, o Brasil. Lhe apresentar o presidente desta nação, Jair Messias Bolsonaro, apresentar o vice-presidente, o nosso irmão Mourão, apresentar os ministros de Estado, Senhor. Meu Deus, guia a mente de todos os deputados federais, os senadores da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente, ó Deus, do Senado Federal. Jesus, toca nos corações, toca na mente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles ajam com justiça, com amor, com compaixão, guardando sim a Constituição, mas não extrapolando além dela. Ó Deus de bondade, coloca as tuas mãos para pacificar este país, pacificar as correntes políticas, para que haja o desenvolvimento econômico, a criação de empregos, porque há muitos miseráveis, há muitos pobres passando fome, passando privação de pães. Levanta uma igreja viva, Senhor, que não se contamine, que não se venda, que não negocie. Como diz a oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que a oliveira não produza, que a vida não produza, que não haja gado no curral, todavia me alegrarei no Senhor. Olha para os nossos irmãos lá do Nordeste, a seca, a fome no interior do Nordeste. Olha para os nossos irmãos do interior do Amazonas, da região norte, os que moram nas comunidades do Rio, de São Paulo, de Minas, os bairros mais pobres deste país. Desperta a igreja do Cordeiro, desperta a noiva do Cordeiro, acorda a noiva do sono, da inércia, Senhor.
Desperta os líderes religiosos, os presidentes de denominações. Acorda, meu Pai, os líderes, para que eles invistam no social, invistam em missões, invistam em ganharmos almas. E não em construirmos templos luxuosos, com cadeiras almofadadas, com ar-condicionado, gastarmos dinheiro com jogo de luz, com telões digitais. Tem almas perecendo, meu Senhor. Eu quero apresentar esta família que está passando por privação de pão, o desemprego chegou. Senhor, restaura esta família destruída por ação de um demônio, o demônio do adultério, o demônio da discórdia, da contenda, dos ciúmes. Eu quero lhe apresentar esta criança enferma, este idoso enfermo, que a enfermidade saia em nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade seja repreendido no nome de Jesus. Repreender também toda perturbação na mente, esse espírito de depressão, de tristeza, de angústia, de amargura, esse pensamento suicida, seja repreendido esse espírito de loucura, em nome de Jesus. Que haja paz na mente deste homem, na mente desta mulher. Enxuga as lágrimas desta mãe que chora por um filho que está dominado pelo mundo do crime, dominado pelas drogas, meu Deus. Liberta os cativos, os oprimidos do inimigo de nossas almas. Abençoe todos os empresários que geram empregos. Abençoe também os proprietários do YouTube, do Face, do Instagram, das redes sociais, meu Deus, que nos dão o privilégio de fazermos missões. Abençoai grandemente, Senhor, os presidentes de nações, os chefes de estados, de todas as nações do mundo. Deus vivo, te apresento os hospitais, onde tem pessoas nos leitos, enfermos, doentes, abatidos, sofrendo. E quero lhe apresentar os presídios. Eu sei que muitos dos que estão ali estão cumprindo penas porque cometeram crimes terríveis, mas muitos já se arrependeram. Eu não estou dizendo, papai, que eles não têm que cumprir suas penas perante a lei. Sim, eles têm. Mas estou intercedendo por suas almas arrependidas, para que haja perdão e reconciliação com o Todo-Poderoso. Eu te apresento, ó Deus, todos os cristãos, todas as denominações do Brasil e do mundo, todas sem exceção. Enxuga a lágrima desta pessoa, socorre esta vida desesperada. Todos os nossos inscritos aqui no canal, eu apresento cada inscrito, todos os seus familiares. Entre na casa dessas pessoas que nos acompanham, que deixem o seu like, que compartilhem esse canal, que são abençoadores desse canal. Abençoai-os também, acrescenta mais inscritos a esse canal, Senhor Jesus, para orarmos juntos, para lermos e estudarmos a palavra juntos. É o que eu te peço no dia de hoje. Abençoai, Senhor meu Deus, a todos os necessitados, os moradores de rua, os enfermos. Oh, Jesus querido, é o que eu te peço em o nome de Jesus, ó Pai. Amados irmãos e irmãs, nós vamos uma palavra. Mas antes de entrarmos na palavra, eu gostaria muito de reforçar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Mas toda vez que você ouvir a oração, que você ouvir a palavra ou algum estudo aqui do canal, deixe o seu like, querido. Deixe o seu like, meu amado. Compartilhe o canal. E você que está se inscrevendo, ative o sininho. Você recebe as orações todos os dias. Ontem nós tivemos um problema, por isso que não se pôde colocar oração no horário. Colocamos no dia seguinte, né? Mas já está tudo ok. Vamos à mensagem de hoje, como orar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 5 ao verso 15,
é o tema desse estudo de hoje, desta palavra de hoje. Queridos, falar de oração é falar de um privilégio que é grande, que beneficia os filhos de Deus. Porque através da oração, nós recebemos graça e misericórdia para ajudar na hora da necessidade. Está lá na carta de Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. E eu quero lhes dizer que através da oração, podemos encontrar a paz que guarda os nossos corações e mentes. Você pode ler isso em Filipenses capítulo 4, no verso 6 e verso 7. Mas qual é o privilégio da oração? Mas o privilégio da oração, ele supõe que nossas orações serão ouvidas. De que maneira eu posso ter certeza? Porque nem todas as orações são aceitáveis a Deus. Provérbios 28, 9. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, nem todas as orações feitas pelos servos de Deus são ouvidas. Isaías, no capítulo 59, verso 1 e verso 2, diz desta forma: eis que a mão do Senhor não está encolhida, quer dizer, a mão de Deus não está fechada para te abençoar, para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado, agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele vos não ouça. Então, o que separa você de Deus, eu de Deus, todos nós ouvintes aqui que estamos ouvindo, assistindo esse vídeo, é o pecado. E lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, querido, primeira coisa, você quer falar com Deus? Se você chegou diante de Deus com falhas, com pecados, se humilhe perante o Senhor. Reconheça o teu pecado, reconheça onde caíste, confesse e abandone. Porque observe que em Mateus 6, no verso 5 ao verso 15, não o Pai Nosso, mas sim um modelo de oração. Exemplo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem os nossos devedores. Então você tem que pedir perdão dos seus pecados. Não é possível fazer esta oração hoje, né? Palavra por palavra, exemplo, venha o teu reino. Quais são algumas das características da oração que agrada a Deus? Qual é o tipo de oração que Deus recebe, que o Senhor se agrada? Vamos ouvir então como não se deve orar, tá? Não para serem vistos pelos homens. Mateus 6,5. Jesus falou dos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas. Estes homens têm a sua recompensa aqui mesmo. E em vez disso, nós devemos entrar em nosso quarto, lugar privado, para orar. Então não é uma condenação a toda oração pública. Observe Atos 27, 35. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partindo e começou a comer. Então, meus amados e minhas amadas irmãs internautas e internautas do canal Uma Visão Além, não é orar para se mostrar, para se aparecer para os homens, para dizer que você ora, para dizer que você tem poder. Não, não é esse tipo de oração que Deus quer. É uma oração onde você fala na intimidade com Deus. Então, como não se deve orar? Não se deve orar com hipocrisia. Não se deve orar também para ser ouvido pelos homens. Mateus 6,7. Jesus criticou o uso de vãs repetições. Jesus não estava criticando toda a repetição. Observe que a oração de Jesus no jardim de Getsêmani é assim, ó. Mateus 26, 36 ao 44. Particularmente o versículo 44. E ele deixou-os, partiu do navo, né? De novo, ele deixou eles, partiu de novo, e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E observe que a oração de Paulo, para que o seu espinho na carne fosse removido, de 2 Coríntios 12, 7 e 8,
acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor que o afastasse de mim. Então a oração não é para que os homens ouçam você orar, é para que Deus te ouça. Não é para você se mostrar aos homens, é para você falar com Deus, não aos homens. Então nós não devemos fazer com hipocrisia, com soberba, com orgulho. Como se deve orar então? Com a adoração. Mateus 6,9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lá no dicionário Vini, o oposto do comum. Então, querido irmão e querida irmã, o que é orar com adoração? Adorando a Deus, falando da grandeza, da magnitude, do seu poder, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua majestade, reconhecendo a majestade de Deus. Orar com confissão, Mateus 6,12, tá? Mas vamos lá, observe o Salmo 119 ainda antes, falando de adoração. Redenção enviou o seu povo e ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Então, reverendo, né? Um atributo atribuído a Deus, não ao homem. Agora, com confissão, 6,12 de Mateus, perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Ver Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Percebe, irmão e irmã? Para recebermos o perdão, nós devemos possuir uma atitude de perdão. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, perdoando também as pessoas, liberando o perdão. Libere o perdão, seja lá o que foi que a pessoa fez com você. Tá bom? Liberando, perdoando. Não quero entrar no mérito do problema, mas é bíblico que você perdoe. Então orar com ação de graças, embora não está explicitamente mencionado em Mateus 6, observe Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, tá? O que é que Filipenses vai dizer aqui para nós? Vamos reler de novo aqui. Ele fala desta forma, em Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17 e verso 18, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então não é orar reclamando, é orar dando graças, mesmo nos momentos de adversidades. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, admoesto-te, pois antes de tudo que façam deprecações e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então a oração, você tem que orar por todos, pelo país, pelos amigos, pelos inimigos, pelas missões, pela igreja. Então, com ação de graças, coração quebrantado, né? E orar com súplica. Mateus 6, 11 ao 13. Inclui passado, né? Perdoa as nossas dívidas. O presente nos dá o pão de cada dia. E no futuro, não nos deixes cair em tentação. Então, esta oração com súplica, você trabalha os 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Teu passado de pecados, teu presente, teu futuro. Então a tua oração é com súplica. Senhor, limpa meu coração do passado. Senhor, no presente purifica. Continue purificando no futuro. Suplica, implorar, pedir, sabe? E suplicar ao Senhor Deus, que é o dono de todas as coisas. Tá bom? E novamente em Filipenses no capítulo 4,6 e em 1 Timóteo 2,1 vai falar que você tem que fazer súplicas. Mas a nossa conclusão desse tema de hoje, da oração, a oração, amado irmão internauta e amada irmã internauta, é um grande privilégio que Deus
beneficia os filhos seus quando eles oram como deveriam. Então, um privilégio que nós temos de conversar com Deus. Para nós, a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Não glorifique a Deus só no momento das bênçãos. Glorifique, adore, engrandeça no meio das lutas também. Certo? Não é só no momento de alegria, nos momentos de tristeza também magnifique o nome do Senhor. Enfim, é algo de grande, tá? É algo de grande, sobrenatural, que me dilata a alma, que une com Jesus é a oração. É algo sublime, te liga com o Pai, te liga com o Filho. A oração faz isso, nos une com Jesus. A adoração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Na oração você adora, se humilha, suplica, implora. Então a oração é a respiração da alma. É a alma conversando com o dono dela, que é Deus Jeová, através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta foi a palavra de hoje. Fique com esta palavra na tábua do seu coração. Mas antes de eu me despedir, mais uma vez vou lhe pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mas ative para você receber as nossas postagens. Além disso, deixe o seu like, é tão importante o seu like, o seu comentário. Deixe, meus irmãos, é muito importante para o nosso canal. E compartilhe os nossos vídeos com pessoas no Face, no Instagram, onde você quiser, para nós alcançarmos vidas. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós e a você, amado irmão e amada irmã internauta do nosso canal Uma Visão Além. Deus te abençoe grandiosamente. Graça e paz.